pode levantar a mão e perguntar. Como eu disse para os irmãos, eu fiz uma divisão de uma ministração, um teor bem básico, tá? Eu conversei com o pastor João Paulo. Então, quando a gente fala de escatologia, cada um desses termos aqui, e dentro deles, cada uma das palavrinhas, cada um dos subtópicos, é coisa para mais de uma hora de ministração, mais de uma hora de estudo e palestra, tá? Então, estou trazendo de uma forma bem básica. Se vocês tiverem alguma dúvida, escutaram alguma coisa na internet, ouviram falar de algum outro irmão, de alguma outra igreja, e tiver alguma dúvida sobre algum ponto, aí eu entro no detalhe, tá? Mas, por enquanto, eu vou passar de uma forma bem básica. Então, eu dividi entre o panorama dos cenários, né, que antecedem a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, depois a tribulação e o anticristo, que é onde a gente vai entrar no tema a partir de agora, depois a segunda vinda de Jesus e o milênio, e o final, que é no juízo final e a eternidade. Eu fiz essa divisão nesses tópicos, mas eu estou até para poder acompanhar como que vai ser o ritmo, como que os irmãos vão perguntando, como a gente vai administrando aqui as aulas. Eu não coloquei uma interrupção entre um e o outro, tá? Então, assim, eu vou indo no ritmo que os irmãos forem conseguindo avançar. Se eu ver que vai precisar de muita dúvida, a gente vai precisar ficar sobre algum tópico, eu vou depois tentando dar uma condensada, para que pelo menos no último dia eu dou uma corridinha lá, tento dar uma condensada em alguns temas para ficar um pouco mais objetivo e passar por todos os tópicos, tá? Mas minha ideia não é fazer uma coisa muito corrida, não. Tanto é que a proposta de hoje, eu não vou tratar todo o período tribulacional, tá? Porque quando a gente chega nesse sujeito aqui do anticristo, eu sei que negócio pega fogo, onde pipoca mais dúvidas, é onde a gente mais é inundado de teoria da conspiração na internet. Eu sei que isso gera muita dúvida nos irmãos, então eu reservei um pedaço bem legal aqui para a gente falar sobre o anticristo, tá? E até na linha escatológica que a gente segue, que eu conversei um pouco com os irmãos na primeira aula, né, que a gente tem várias linhas teológicas diferentes com relação ao final dos tempos, tá? A que a gente segue, a gente costuma fazer até uma divisão desse período da tribulação, tá? Costuma falar que é um período completo de 7 anos, porém, até a metade do período a gente chama de tribulação, e depois, quando o negócio esquenta, que é a grande tribulação. Mas é só uma questão de sistematizar o estudo, tá? Mas em qualquer lugar aí fora, a gente vai tratar isso como se fosse um período de tribulação mesmo, tá? Vou só avançar nos slides aqui. Irmãos, antes de eu entrar no tema, vocês querem fazer uma pergunta que ficou sobre o arrebatamento? Só, eu vou perguntar para a gentileza, eu anotei aqui sobre a parte da volta de Jesus. Eu achei tudo muito interessante, claro, mas esse ponto que me deixou na dúvida de que Jesus vai voltar, mas nós voltaremos junto com ele. Então, será uma vinda que apenas Jesus vai vir? Nós vamos e vamos voltar, é isso? Isso, ó, eu vou até avançar nesse slide aqui quando a gente começou a montar o cronograma, tá? E a ideia é que cada aula eu vou abrir um pouco mais esse cronograma aqui para explicar para os irmãos. O que eu estou perguntando? Eu mencionei que a gente vai subir no arrebatamento da igreja, e aqui depois do período da tribulação tem a segunda vinda de Jesus, né? Eu mencionei que aqui a igreja volta junto com ele, volta vitoriosa para poder destruir os exércitos do inimigo. Por que isso gera muita dúvida? Porque esse é um dos pontos que uma outra linha escatológica que o albinismo prega, ou o pós-tribulacionismo prega, que eles não acreditam que, como eles não acreditam que vai ter o arrebatamento antes, eles acreditam que a gente sobe aqui, a igreja sobe aqui, então gera esse conflito, então a gente não vai descer, quem desce, o texto lá no final do Apocalipse, quando fala que Jesus está voltando com os seus santos, são só os anjos, não é a igreja lá que está redimida que desce junto. A nossa linha difere nesse ponto, por isso gera muita dúvida. Então realmente é isso, a gente sobe aqui para depois descer. Eu até fiz uma brincadeira, foi um pouco irônico na semana passada, que quando a gente vai cruzando com alguns textos da Bíblia, ele deixa muito claro que quando a Bíblia se refere aos anjos, ele fala santos anjos, milícias, hostes celestes, os filhos de Deus e tudo mais, né? Mas tem algumas características que é exclusiva da igreja, né? Quando fala da questão das vestes brancas, com relação à justificação, é muito ligado à obra de Cristo na justificação na cruz. É para a igreja. E no finalzinho do livro do Apocalipse, quando ele mostra esses santos voltando, ele usa esses termos que é específico para a igreja. Então tem alguns pós-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que Jesus volta depois da tribulação, que ficam até um pouco confusos. Qual que é o jeitinho brasileiro que eles usam para explicar esse termo aqui? Beleza, Jesus aparece no céu, a gente sobe e na sequência está lutando junto para destruir os exércitos do inimigo. Só que você passa por cima de muita coisa, sobre o tribunal da igreja, os modos do cordeiro lá em cima, então você acaba atropelando muita coisa. Soa até meio estranho, por isso que eu brinquei, falei assim, de repente, quem aqui é pós-tribulacionista e acredita que vai subir depois,
fique em paz, irmãos. Eu vou na frente, vou preparando a tua casa lá, ajudo a varrer, depois você sobe lá. Eu brinco que tem gente que vai subir, de repente os outros vão falar, mas o que vocês estão fazendo aqui? Jesus está descendo lá para lutar contra Satanás, vocês estão subindo aqui agora? Então tem muita essa confusão. A confusão porque a linha milenista e pós-tribulacionista acredita que a gente só sobe aqui. Tá? Então na nossa linha pré-tribulacionista a gente acredita que desce aqui. Eu não entrei em muitos pontos desse debate e das divisões, porque a gente vai abordar isso aqui na última aula, tá? Aí depois eu faço até um pouco das divisões, eu falo um pouco, até para a gente ter transparência, né? Eu já falei para os irmãos na aula passada, eu tive, o meu conhecimento escatológico inicial, quando eu era adolescente, eu era adventista do sétimo dia. Totalmente diferente do que eu aprendi aqui. Quando eu entrei lá no Calvário, eu lembro que eu deixava os pastores dela da escola bíblica, eu ficava em pé, eu perguntava, e minha ideia não era simplesmente, estou entrando numa igreja, me converti aqui agora, estou numa igreja nova, agora eu vou absorver tudo que me falarem. Não, eu era muito crítico. Então, quando vinham esses questionamentos, eu tinha esses questionamentos com relação à escatologia, eu sentava para conversar, eu não entendo, eu aprendi diferente. Enquanto eu não era convencido pela Bíblia, eu fazia anotação, lia livro, cruzava fonte com fonte, eu não eliminei. Tem pontos que eu aprendi na escatologia do Adventismo do sétimo dia, que eu demorei para desapegar, enquanto eu não era conhecido pela palavra. É por isso que eu falo, gente, tem muitas linhas escatológicas diferentes, tá? Tem essa polarização, são linhas diferentes, mas acabam se polarizando. Uns que acreditam que a gente sobe antes, outra depois. Eu já passei pelas duas linhas, então não estou falando isso para tentar convencer os irmãos com base na experiência, tem que ser com base na palavra, mas, nossa, o que eu já perdi a paz, a paciência, de tentar cruzar, de perder o sono mesmo. Eu sou assim, eu não consigo avançar enquanto eu não tiro aquele negócio na minha cabeça. Eu conflitei muito as duas linhas. Irmãos, no pré-tribulacionismo é onde tem muito mais resposta, tá? No amilenismo, no pós-tribulacionismo, nas outras linhas, eu brinco que eles falam que eles pegam alguns textos, sentam em cima e escondem, fica sentado e dorme mais assim. Beleza, se você consegue ficar em paz assim, beleza, eu não consigo. Mas também, volto com aquele alerta. No pré-tribulacionismo, de um lado a gente tem muitas perguntas sem respostas. Aqui na nossa linha do pré-tribulacionismo, a gente tem mais respostas do que perguntas. Por que eu estou falando isso? É onde começa, a gente tem tanto texto, usa tanta informação, deixa tão sistematizado o estudo da escatologia, que dá espaço para as especulações, onde o pessoal começa a inventar, trazer coisas que não estão na Bíblia, deduções. Não estou falando que é errado, algumas coisas são deduções indiretas do texto bíblico, tá? Mas é sempre bom falar o que é Bíblia e o que é especulação. Hoje a gente vai falar de anticristo. Eu já adianto para os irmãos, estou sendo transparente. Tem coisa que eu vou trazer para os irmãos aqui que é puramente especulativa, tá? E eu preciso deixar essa transparência com os irmãos, por que você não vai trazer? Porque vocês vão ver muito disso na internet. Vocês vão, hoje, eu acho que é o maior canal de assimilar teologia hoje, é na internet, é no YouTube. Dificilmente os irmãos, boa parte, os irmãos aqui, porque vocês frequentam a escola bíblica na nossa igreja também, mas tem muita gente muito desigrejada aí que aprende pela internet. Então eu vou trazer essas especulações para que os irmãos saibam o que tem de verídico nela, o que tem de falso, tá? Mais uma pergunta? Do arrebatamento? Ficou só um pedacinho do arrebatamento que eu não consegui falar na semana passada. Eu vou avançar aqui, ó. A gente fechou nesse slide, né? Sim. Que foi aquelas linhas de argumentações que justificam o que a gente entende que é aquele que detém o poder do mal. Esse também é um dos textos que eu falei para os irmãos, que é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Eu acredito que esse sim é um dos textos mais difíceis da escatologia, pré-tribulacionista também, que é o mistério de quem é aquele que detém, quem detém o anticristo de reinar e já implantar a grande tribulação no mundo, tá? E eu deixei para os irmãos uma série de argumentações aqui dentro do pré-tribulacionismo, que a gente acredita que é o ministério do Espírito Santo na igreja. Quando Jesus fala que edificaria a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é justamente mostrando esse poder que o Espírito Santo atua na igreja, como ministério da igreja de Cristo aqui na terra, e detém o mal. A partir do momento que a igreja é arrebatada, né, o Espírito Santo, gente, não cai nesse engano, tá? Muitos debates que a gente vê aí, pessoal deixando sem resposta aos pré-tribulacionistas, né, que as pessoas acreditam que no passado acreditava isso. O Espírito Santo desceu em Pentecoste, quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo vai subir junto e o Espírito Santo não está mais no planeta Terra. Mas vão acontecer vidas, almas sendo salvas durante o período da tribulação.
E as outras linhas escatológicas tentam colocar em xeque falando assim, então vocês já estão errados. Cadê o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo é Deus, é onipresente. O que vai cessar aqui é o ministério dele na igreja, da mesma forma que ele desceu e começou lá em Pentecoste, esse ministério de detenção do mal vai embora. Mas ele vai continuar convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E uma máxima que eu gosto de usar, que aí se rebate esse tipo de contra-argumento, né? Ok, como que o ladrão da cruz foi salvo? Se o Espírito Santo tinha descido lá em Pentecoste ou depois? E os santos do Antigo Testamento, então eles vão ser salvos porque o Espírito Santo só atuava de uma forma esporádica? Era na época dos juízes que descia sobre Sansão, sobre os juízes, os demais estão, Davi também, né? Mas então os demais não são salvos? Gente, o Espírito Santo é onipresente. Amém. O convencimento dele é de uma forma onipresente, tá? O que muda é a atuação dele, o ministério dele, tá? E na época da grande tribulação, vai mudar, porque esse ministério que retém o mal vai ter subido, aí é a carta branca que o anticristo tem para poder fazer o estrago, tá? Então a gente parou aqui, ficou só esse último slide, e ficou faltando eu falar, beleza, a gente vai ser arrebatado. E o que vai acontecer com a gente quando a gente for arrebatado, nesse exato momento que a gente for arrebatado? Eu não vou ler todos os textos, irmãos, porque a gente tem bastante assunto por ser do anticristo de tribulação, mas eu vou deixar anotado aqui, ó. Aí alguns eu vou pedir para alguns irmãos levantarem ler para a gente poder correr um pouquinho com o tema, tá? Mas esse aqui é um dos textos que eu mais amo no Novo Testamento. É um dos, sabe aquele texto que você decora? Que o pessoal fala, qual que é o principal texto? João 3,16, porque Deus amou o mundo, não sei o quê. Eu gosto muito desse aqui. Para mim é um dos que eu mais amo no Novo Testamento, tá? Que fala sobre a nossa regeneração, a nossa transformação final. Isso aqui é a bendita esperança de todo crente, né? A gente recebeu a nossa salvação na cruz, estamos com a nossa salvação garantida, mas poxa vida, é chato, né, quando a gente peca. Todo dia a gente peca, tem que pedir perdão. Eu almejo o dia que eu vou receber um corpo incorruptível. Já pensou você receber um corpo incorruptível? Você não vai ser mais passivo de cair em pecado? E aqui está uma das maiores lutas da humanidade, corpos imortais. Eu sou uma das pessoas que eu afirmo categoricamente que uma das maiores lutas, seja você ateu, seja você agnóstico, seja você cristão, de qualquer outra religião, do ser humano, é contra a mortalidade. Tudo que você faz quase é contra a mortalidade, é para você continuar sobrevivendo. Por que eu acordo todo dia de manhã e vou trabalhar? Porque sem trabalho eu não tenho como colocar comida em casa. Sem comida em casa eu consigo sobreviver eu e a minha família. Ou seja, é uma luta constante para continuar sobrevivendo. O que é a sobrevivência? É a não morte. A Bíblia fala que quando Deus nos criou, eu gosto de usar essa ilustração, né? Como se ele ligasse dentro do nosso coraçãozinho aqui, ó, o reloginho que foi moldado para ser eterno. E o pastor da igreja sempre costuma falar que a gente já nasce morrendo, né? É uma visão meio cruel, mas é o que acontece. Você nasce, cada dia que você vai evoluindo ao longo da sua vida, é um dia menos que você tem aqui nessa vida, né? Quando você passa, que eu já passei dos 40, o gráfico vai assim de uma forma exponencial. E tudo que a gente faz é uma luta de sobrevivência. Por que as nações entram em guerra uma com a outra? Porque ela quer entrar em guerra e eliminar o outro antes de que ele tenha risco de ser eliminado. Boa parte das coisas que a gente faz na vida é contra a morte, contra o envelhecimento. As mulheres aí, por que as mulheres vão no salão de beleza? Porque elas estão lutando contra o mal que está degenerando a nossa pele, a nossa vida, a nossa alma, e vai chegar um dia que isso não vai ser mais preciso. Por isso que eu falo, gente, uma das maiores bênçãos que a gente vai ter vai ser no momento do arrebatamento. Como vai ser isso? No abrir e no fechar de olhos. Vai ser um momento de piscar de olhos, vocês vão ser transformados, tá? Glória a Deus. Aqui tem é importante eu deixar com vocês uma dica, tá? Tem muita gente que aí na internet ridiculariza o pré-tribulacionismo e a nossa posição do arrebatamento antes da tribulação. Isso é o que vocês vão mais ver de gente ridicularizando essa posição. Principalmente entre os reformados mais legalistas, assim, ultra-ortodoxos, né? Eles costumam falar, mas esse negócio de arrebatamento secreto que vai... que nem aconteceu nos filmes, né? Dos anos 90 lá. Você vai estar andando e de repente vai ficar só a sua roupa. Eu lembro que tinha filme que ficava óculos, obturação, ficava tudo no chão, assim. A pessoa ia só o corpo, né? Essa é uma confusão gerada pelos próprios pré-tribulacionistas, que quando liga essa passagem que fala que vai ser um abrir e piscar de olhos, ou seja, vai ser de imediato a nossa transformação, acreditava também que não será só a nossa transformação, mas como a nossa subida. A gente vai desaparecer, voltando andando aqui de repente, desaparecer. Só que não necessariamente é isso que vai acontecer. A Bíblia fala que a nossa transformação
os nossos corpos, nós receberemos corpos glorificados, será assim, ó, de imediato. Mas o arrebatamento, a nossa subida para encontrar Jesus nos ares, não necessariamente será assim, tá? Por que, Saulo, não será assim? A gente tem outros exemplos na Bíblia de arrebatamento acontecendo. Elias, o que aconteceu com Elias? Foi um arrebatamento. Né? Veio a carruagem que separou os dois lá, ele subiu no redemoinho. E Eliseu presenciou isso. Jesus ascendeu aos céus, queira um tipo de arrebatamento, ele foi levado aos céus, e os discípulos ficaram lá. Olhando ele. Olhando, não sei quanto tempo demorou, mas aí veio até que chegou os 2 anjos e falou: vocês estão olhando lá? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai vir resgatar vocês. Então tem alguns exemplos de arrebatamento que aconteceram na Escritura e foram visíveis. Tem outros que são um mistério, a gente não sabe como aconteceu. Enoque foi tomado. Fala que ele estava lá fazendo alguma coisa e de repente Deus o tomou, mas a gente não sabe se foi também que nem Elias devagarzinho ou foi assim. Tem um texto que é bem controverso, tá? Não tem um ponto fechado na teologia, que é Felipe também, quando ele estava com o eunuco, né? Ele estava lá conversando com o eunuco, evangelizando, batizou, de repente fala que ele já não estava mais lá, já estava em outra cidade, bem longe. Tem algumas pessoas que acreditam que falam que de imediato ele saiu e foi para lá. Outras pessoas acreditam que foi um arrebatamento espiritual mesmo. Que Deus transportou ele, tirou ele de lá e colocou em outro lugar. É um mistério, a gente não sabe dizer. Mas isso é para falar para os irmãos que assim, não caem na necessidade, assim, eu sou obrigado a acreditar que eu vou desaparecer. Pode ser que o mundo vai ver a gente subindo devagar, ou até rápido, mas eles vão presenciar a gente subindo, como foi no passado. E isso intensifica ainda mais o desespero que vai acontecer durante o período tribulacional. Imagina o mundo está aqui presenciando, de repente vê os túmulos se abrindo, a galera subindo, os mortos saindo no meio do túmulo e subindo. Vai ser desesperador. Desesperador. Eu tenho uma série de teorias e especulações em cima disso, tá? Especulações. Saulo, rapidinho. E o desespero vai ser muito grande, porque a Bíblia fala, né, que estarão 2, um será tomado, outro será deixado. Então as pessoas vão presenciar familiarmente isso. Né? Exatamente. No seu ambiente. Durante as próprias atividades. Então, se for um desaparecimento ou o pessoal vai ver isso acontecendo, eu acredito que se for visível o processo, vai ser muito mais desesperador. Né? E eu estava falando para os irmãos que eu tenho muitas especulações e teorias em cima disso, que eu acredito que a história, Satanás foi moldando o avanço da história para se preparar para esse momento. A gente estava conversando, o pastor João Paulo mencionou até um livro que a gente estava conversando na outra igreja na sexta. Agenda Secreta. Agenda Secreta, do Dr. Samuel Magalhães. É um pesquisador, ele é um cristão, é um médico, cirurgião, só que ele foi sempre pesquisador de sistemas envolvendo a nova era, ocultismo, ufologia, qual que é o impacto disso dentro da teologia, né, dentro dos nossos cristãos. E, irmãos, não eu falo que é especulação porque não está na Bíblia, mas é fato que muitas dessas pessoas já estão se preparando para o arrebatamento da igreja. E é engraçado, né? Enquanto os crentes ficam discutindo, vai ser arrebatado antes ou depois, vocês estão errados, eu não sei, mas o outro lado, o tinhoso lá, ele já está preparando os seus seguidores para um arrebatamento pré-tribulacionista. E isso não é a teoria da conspiração, tem livros. Se vocês buscarem, tem livros, esoterismo, livros da nova era, que o título fala de uma evacuação futura e global. Em resumo, o que eles acreditam, essas crenças, tá? Principalmente as crenças nova-iorquenses, que misturam um pouco de tudo, né? Pega as religiões orientais, o esoterismo, pega algumas religiões, algumas crenças lá da Europa pagã, põe num caldeirão, chacoalha lá e virou a nova era. Em tese, todo mundo acredita que a gente passou por um período na Idade Média, da era que eles chamam de era de peixes, né? Até o fator de espírito de peixes, né, por conta da igreja, eles falam que justamente essa era foi regida pela igreja, pela fé cristã, por isso que é uma era muito turbulenta, eles usam muito a questão da Idade Média e tudo mais. E na transição do novo milênio, de 2000 para cá, a gente começou a entrar na era de Aquários, uma nova era, por isso nova era, tá? E dentro dessas crenças esotéricas, o que eles acreditam? Eles acreditam em alienígenas, seres de outras dimensões, mas eles não gostam de ficar falando que é um alien, não sei o quê, porque acaba ficando um pouco mais ridicularizado. Eles gostam de falar que são seres de outras dimensões. São seres espirituais, como se fossem espíritos desencarnados, mas que vivem em outras dimensões, outros planetas e visitam aqui esporadicamente, tá? E eles acreditam que vai chegar, e tem livro publicado assim, tá? Mais de um livro. Eles acreditam, e olha como eles estão sendo doutrinados, que a gente
está atrasando o planeta Terra de evoluir para uma nova era, as pessoas vibrarem em uma outra frequência e evoluir o mundo como um todo. E essa galera da era de peixes, os cristãos, eles não citam os cristãos, mas essa galera aqui está atrasando e não está deixando o mundo evoluir. Chico Xavier tinha muitos escritos assim, muitas profecias que eles faziam no passado assim, que o mundo precisaria passar por um chacoalhão, só que o que ia definir esse chacoalhão era a galerinha que está atrasada. Eles acreditam que vai chegar um momento, um dia, vai se levantar um líder supremo aqui no planeta Terra. Eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria. Eles chamam de Maitreya. Alguns falam Lord Maitreya. É o Messias da nova era que vai vir aqui no planeta. E esse cara que vai conseguir colocar ordem no mundo. E uma das primeiras ações que espiritualmente vai acontecer no planeta Terra, as pessoas que tiverem uma vibração, uma frequência atrasada, segurando o planeta Terra de evoluir, serão desencarnadas, serão levadas aqui para continuar evoluindo em outro planeta, em outra dimensão. Aí eles podem continuar evoluindo devagarzinho lá, até ficarem seres melhores, almas melhores, né? E o mundo vai ficar entregue só para quem pode evoluir, quem está disposto a aceitar esse domínio do Lorde Maitreya. E só que vai acontecer uma coisa: quando essas pessoas forem retiradas do planeta Terra para evoluir em outro lugar, o planeta Terra vai passar por um chacoalhão. Uma série de calamidades, catástrofes vão começar a se acometer sobre o planeta Terra. Gente, é o arrebatamento e a tribulação sendo pregada pelos seguidores da nova era. Só que, como se fosse algo bom, eles seriam o povo que vão ficar aqui. Então, olha como o diabo já tem preparado os seguidores dele para o pré-tribulacionismo. Eu não estou falando que porque o diabo está falando isso que a gente tem que seguir. Mas é no mínimo curioso, né? Por que ele está se preparando para isso? E desde o século XVIII para o século XIX, várias pesquisas que eu tenho feito, eu dividi muito tempo algumas coisas com o pastor João Paulo, também tem a mesma percepção. Parece que o mundo, em todas as questões da sociedade, ciência, política, espiritualidade, filosofia, em várias matérias começaram a levantar pessoas questionando do século XVIII para o século XIX, modelando o modo como a gente encara a realidade, tá? É onde a gente teve a transição da modernidade para a pós-modernidade, pós-modernismo. Por quê? O mundo, depois da Idade Média, acabou ficando um mundo muito racional, objetivo, tem verdades absolutas, vamos seguir a questão da revolução científica, é assim que funcionam as coisas. No nosso ver, o que aconteceu? Satanás, ele tinha um problema na mão. Ele sabe que aqui no período tribulacional vai acontecer muita coisa que não tem como se explicar cientificamente. O mundo vai passar por uma série de calamidades que não tem como se explicar cientificamente. Por isso que algumas pragas, alguns juízos do Apocalipse, você vê que quando o juízo é derramado, é dito que os moradores da terra olham para cima e começam a blasfemar com mais ódio contra Deus. E especificamente contra o Cordeiro. Eles chegam a falar que é a ira do Cordeiro se manifestando. Eles saberão que serão fatores... Em algum dado momento vai ficar um engano, explicações pseudocientíficas. Mas vai chegar um momento que não tem como falar que não é um acontecimento sobrenatural que está sendo comentado sobre todo mundo. Só que nesse período inicial de engano, Satanás ele se viu numa sinuca, né? Antigamente, se fosse na época da Idade Média e acontecesse o arrebatamento, a tribulação, o mundo ainda acreditava em magia, em feitiçaria, em ocultismo muito forte. Ele tinha um leque de opções para usar, de argumentações, para justificar o que aconteceu, aqueles milagres, aquelas coisas que estavam acontecendo. Após a modernidade, o mundo virou um mundo racional. Hoje todo mundo racionaliza nas coisas, a gente é objetivo para as coisas, né? A gente brincou muito disso quando estava comentando lá no debate na sexta, que eu mencionei isso. Hoje, se você vai numa farmácia, ou você vai estar com uma doença terminal, vai procurar um médico, você não sai pesquisando em qualquer lugar aí, pegando a opinião de qualquer um. Você vai pegar um especialista. Se ele te deu uma receita, você não vai chegar lá na farmácia e escolher o remédio porque achou uma caixa colorida mais bonitinha. Você vai buscar uma verdade absoluta, uma questão racional. Antigamente não, antigamente lá eram os curandeiros, né? Qualquer um que falasse, eu curo, o outro falava, não, mas eu sou mais forte, era meio que pluralizado o lance da verdade, né? E hoje ele está tentando fazer uma coisa muito parecida com isso. Só que ele se vê uma sinuca. Se o arrebatamento acontecer nessa época da modernidade, da ciência, da razão, a tribulação também, como é que eu vou conseguir enganar o povo, né? Quais são as explicações que eu vou conseguir trazer para o povo? E justamente nessa transição do século passado para cá, começou a surgir muito, dentro do esoterismo da nova era, essas influências de seres de outras dimensões. Seres, primeiro eram espíritos, né, desencarnados, começaram a ser seres interdimensionais de outras dimensões e começaram a se associar com a ufologia.
Ou seja, e a ufologia não é tratada como ciência até hoje pela academia científica, tá, gente? É uma pseudociência, né? Eles falam que é ciência, mas é uma pseudociência. Ele começou a dar um jeito de pegar aquelas justificativas pautadas na magia, no ocultismo, nesses elementos sobrenaturais, e dar uma cara de ciência. É a ufologia, é o que a gente tem visto por aí. Por isso eu acredito que cada vez mais que a gente vai se aproximar, no fim dos tempos, mais e mais vocês vão ver esses sinais acontecendo aí do céu. Teve o Revolution uns meses atrás, né? As luzes lá nos Estados Unidos. Antigamente era tratado como loucura. Hoje está o Pentágono discutindo, e o Congresso americano debatendo o tema da ufologia com uma seriedade muito grande. Eu falei isso na sexta, o Vaticano, há uns 2, 3 anos atrás, ele convocou teólogos de todas as nações, de diferentes religiões, para eles montarem, tentar estudar um documento que, se um dia alguém aparecer aí, foi identificado vida inteligente, eles estão em contato com a gente, está provado pela ciência, como que a teologia das diferentes religiões reage diante disso. Coisas que no passado seriam loucura. Hoje eles estão tratando já, dando cara de ciência. Então eu acredito que são essas manifestações, essa influência do ocultismo na mídia, na TV, nos filmes, nos livros, em tudo que a gente agora é infiltrando dentro da ciência, essa mistura que ele está dando para o nosso povo a mesma coisa que o pessoal acreditava na Idade Média, só que com cara de ciência. É através disso que o diabo vai promover todo o engano também, tá? Mas isso é tema, vai ficar 2 horas falando sobre essas especulações, vou focar aqui no Apocalipse. Eu trouxe essas ilustrações aqui, mais uma curiosidade para os irmãos. Hoje, quando a gente pensa em morte, né? Você vai ver um desenho animado. Qual que é a personificação aqui no Ocidente para a morte? É um esqueletinho, né? Com a foice na mão e com aquele manto em cima preto, assim. Essa é a personificação que a gente tem de morte. No passado, a personificação da morte, não só para os povos que circundavam Israel, mas povos antigos, civilizações antigas, eles viam a morte como um grande monstro devorador. Era um monstro, abria a boca assim e devorava as almas. Essas ilustrações aqui já são da Idade Média, mas elas refletem parte dessa crença, porque a Idade Média eles estão lá dentro da Europa pagã, né? Então é parte dessa crença. Então é isso que eles entendiam que era a morte, era um monstro devorador. Quando a gente volta até mais no passado, e vai lá no Egito, é a mesma coisa. Lá tem a deusa Amite, que eu não sei quem conhece um pouco de mitologia egípcia, eles têm aquele deus Anubis, que tem uma cara de chacal. E como que é a vida do além do egípcio, né? Como que é o julgamento? O cara vai para o além e o Anubis fica com uma balança lá, de um lado ele coloca uma pena, e do lado ele pega o teu coração da pessoa que morreu, né? Da alma lá no submundo, no Hades, e ele coloca no outro lado da balança. É para ponderar, ou seja, o seu coração tem que ser tão leve quanto uma pena. E se der ruim, você é devorado por uma deusa Amite. Ela tinha corpo misturado com leopardo, leão e cabeça de crocodilo. É uma quimera, né, que a gente fala na mitologia. É uma fusão de todos os animais que eles mais temiam no Antigo Egito. No Nilo também, né? Era leão, eram os leopardos lá, e no Nilo eram os crocodilos. Então eles fizeram uma fusão disso para poder dar medo nas pessoas. Isso é a morte, isso é o que vai te esperar normalmente, se o teu coração não for pesado, levezinho, né? Alguém pode ler, por favor, só esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 55, para a gente? 1 Coríntios 15, 51 a 55. Quem quiser ir perguntando alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, gente? Eu, em vez de deixar o espaço para o final, vocês vão perguntando ao longo da ministração, tá? Pode ler? Pode ler. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de reviver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras, que diz: a morte foi engolida na vitória. Amém. Esse é um dos textos que mais amo no Novo Testamento, tá? E vocês prestaram atenção no finalzinho? Repete só o finalzinho da última frase, por favor, irmão. A morte. O último verso, só o último verso. A morte. Aonde
está a morte? Perdão, a morte foi engolida na vitória? Qual Isso. morte? Onde está a sua vitória? A morte, a morte foi engolida na vitória. Algumas versões mais antigas falam que a morte foi devorada na vitória. Amém. Essa questão da morte devoradora era muito presente naquele povo que estava escutando essa mensagem. Quando Paulo lê isso daqui, ele está pegando uma personificação que o pessoal tinha medo e falando, sabe aquela morte devoradora de almas? Pois ela será devorada. Aleluia. Glórias a Deus. Pela fé em Cristo ela será devorada. Ou seja, a própria devoradora que é tão poderosa, ela mesma será devorada. Por isso que ele usa essa linguagem devorada, para poder realmente pegar aquele medo personificado na vida daquelas pessoas que estavam se convertendo e falar assim, ó, com Cristo nós vencemos a morte. Jesus Cristo venceu, ele devorou a própria morte e é isso que te aguarda também, tá bom? Vamos avançar aqui? Tá, aí agora a gente já começa a entrar no período tribulacional, tá? A igreja foi arrebatada, fomos transformados. A igreja foi levantada aqui, o ministério do Espírito Santo na era da igreja é retirado da terra, o mal começa a imperar aqui no mundo. O que vai estar acontecendo com a gente lá no céu? A gente vai passar pelo tribunal de Cristo, tá? Isso aqui eu quis trazer para os irmãos, aí tem alguns textos aqui que falam desse evento do tribunal. A gente tem muito cristão que confunde um pouco em relação ao juízo final, ao julgamento, fica com medo, né? Imagina que a igreja vai comparecer lá, de repente vai passar um telão, um filme, uma fila de milhões de pessoas lá, e todo mundo vendo as coisas que você fez errado lá, e o anjo já montando esse aqui, bom, aí Jesus coloca na calculadora, deixa eu ver. Gente, por que eu coloquei esse slide de coisas do outro? E eu falei aquela questão da deusa egípcia. É uma visão muito arcaica, a visão que os egípcios tinham, que a gente será julgado no final lá, vamos pegar uma balança, colocar uma peninha lá, pesar, isso aqui tá ruim, isso aqui, esse coração tá pesado. Não é por mérito, ninguém merece, né? A gente sabe que ninguém merece. Verdade. A gente já é justificado. E tem várias passagens que o apóstolo Paulo ele joga isso na cara da igreja mesmo, falando isso para afrontar o diabo. Falou assim, ó, que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus que o justifica. Não importa tudo que a pessoa fez ao longo da vida. Se é justificado por Cristo, ó, cheque riscado, ó, tá pago, tá? Amém. Então, o tribunal que nós passaremos lá no céu, que a igreja de Cristo passará lá no céu, inclusive isso foi tão legal que eles deixaram, o apóstolo Paulo deixou essa palavra gravada no tribunal, para que nós hoje pudéssemos praticar teologia e entender o que aquelas pessoas assimilavam na época. Esse medo que a gente tem de passar pelo juízo final, um filme passando com os nossos erros, pesando na balança se a gente pode ir para o inferno ou não, a galera não tinha quando eles escutavam essa palavra. O tribunal era traduzido pela palavra bema. O que era bema? Tá? Era um estrado elevado a um tipo de uma plataforma, que era uma tribuna de julgamento, era uma posição mais elevada que o governante ficava lá e condecorava os vencedores. E é isso que eu queria falar para os irmãos, não é um julgamento de juízo lá, você vai ser condenado, você está absolvido. Era geralmente usado para Olimpíadas. As Olimpíadas já aconteciam naquela época, né? Então estavam lá os corredores, vamos lá subir, era um pódio, é como se fosse um pódio. Agora vamos lá receber os competidores, quem ganhou que está lá no pódio, para receber a sua premiação, que era aquela coroa de louros, né? Então o tribunal, era um tribunal de reconhecimento, era um tribunal de premiação e não de julgamento que você poderia perder lá a salvação ou não. Então, quem foi arrebatado já está no céu, irmão, fica tranquilo. Você foi salvo pela graça. Então, não vai ter filme passando com as coisas que você fez errada, não. Jesus já passou a borracha, tá, irmãos? Por que quem passaria a borracha depois ficar passando filme te humilhando na frente de todo mundo? Não faz sentido. Então, é aqui que nasce o princípio do galardão. Então, a gente vai é como se a gente... e Paulo usa muitas analogias com atletismo, com Olimpíadas, por conta disso mesmo. Ele fala que a gente tem que correr, não pode perder a nossa coroa, a gente vai chegar no final e vai ser premiado. Agora, Saulo, é uma das perguntas que eu mais escuto: o que é esse galardão? Vou até tomar uma aguinha, peraí. O galardão é um grande não sei. Se alguém na escatologia te afirmar categoricamente, a Bíblia fala que o galardão é isso, está especulando. Eu te garanto isso. Não tem um livro sério de teologia, de escatologia, independente de qual linha escatológica a pessoa segue, que um erudito vai lá e colocar o galardão, é exatamente isso. Você vai achar, mas sempre num tom mais especulativo. Eles sempre vão deixar essa questão aberta. Eu gosto de pensar que é um presente.
Jesus Cristo ele vai querer matar uma surpresa, ele vai receber no final. Eu só já especulei, já pensei sobre muitas coisas, já tentei caçar eu mesmo. Não achava um dos livros de escatologia, mas eu tentei cruzar alguma informação para ver o que é. Já tentei muito, especulei muito, mas continuo não sabendo do que vai ser. Né? Existe uma tendência de que muitas pessoas acreditam que esse galardão vai ser como se fossem posições administrativas para administrar o reino milenário, o reino futuro. A Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo, né, sobre as nações. A igreja reinará com Cristo sobre as nações. Então, uma posição administrativa, mas mesmo assim, uma diferença de posição administrativa horizontal. Não é que vai ser nossa, ganhei medalha aqui, eu vou ser chefe lá no. Eu quero ser supervisor. Eu quero ser supervisor. E parece que é uma brincadeira, mas não foi o que os discípulos fizeram com Jesus? Foi. Orar a mãe deles lá. Mas olha, eles querem ocupar posições do seu lado. É coisa do ser humano. Mas a gente vai ser tudo irmandade liberal. Tá? Alguns acreditam que vão ser galardões a posições administrativas diferentes no reino, mas ainda assim, todos horizontais, tá? Só mudando a função. Só rapidinho, só para não ficar, talvez ficar uma dúvida na cabeça das pessoas, porque é muito interessante o que você está falando, porque muita gente às vezes acha que quando nós fomos arrebatados, estivermos com o Senhor, com todas as coisas estivermos consumadas, nós vamos ficar tocando harpa no céu. Então já abre uma pressuposto para outra coisa. Nós vamos trabalhar, exercer funções. Com certeza. E isso a gente pode retroceder para Gênesis, né? Eu, uma época, briguei com um monte de gente lá, quando eu postei na internet, que Adão trabalhava pra caramba lá no Éden. Eva também. O pessoal acha que Adão ficava lá peladinho lá, comendo fruta, na frente. Tá muito claro que ele foi colocado no jardim para zelar por ele, era um zelador do jardim, ele cuidava, administrava o jardim, era um mordomo. Então lá no céu é a mesma coisa. E gente, mas mesmo assim tem gente que especula. No passado muito se falava das pérolas na coroa, né? Cada bem que você faz uma pérola que você vai ganhar, alguma coisa assim. Aí fica imaginando, aí chega lá o ladrão na cruz, que foi nos 45 segundos do tempo. Dele não tem pérola nenhuma. Aí não começa tudo porque vai ter lá, você vai varrer o chão lá do novo céu na terra. Galera, eu vou estar na eternidade. Se for para varrer o chão, para tirar cocô de cavalo, de bicho que vai ter lá na nova era no céu, eu tô lá. Glória a Deus, eu quero estar lá. Agora o que eu vou receber depois disso é lucro, né? Uma pergunta? Então. Não, só para falar, então, as coisas, nós estamos no céu recebendo o Bema, essa celebração com Cristo, e enquanto isso aqui na terra o bicho está pegando. O bicho está pegando. Eu não trouxe aqui agora, porque eu vou trazer mais na segunda vinda de Jesus. Depois que a gente sai do tribunal, é o que a gente chama das bodas do cordeiro, a festa de casamento, né? A noiva foi arrebatada, foi levada para a casa do noivo, e agora a noiva vai passar pelo período de casamento. É a festa de casamento que vai ter no céu. A Bíblia usa muito a questão da festa de casamento como uma ilustração, porque era a maior festa que tinha nos tempos bíblicos, né? Eles festejavam no nascimento e no casamento, eles não celebravam o aniversário que a gente faz hoje. Então as grandes festividades que fugiam daqueles ritos tradicionais, festas dos tabernáculos e por aí vai, ou seja, festividades civis eram no nascimento e eram no casamento. E a do casamento era que ganhava disparado, né? Era uma semana comemorando. Haja grana, né? Hoje para fazer uma festa de um dia a gente já se divide todo. Eram 7 dias direto de festividade, tá? Por isso que o vinho acabou lá no primeiro milagre de Jesus, né? Então ele usou muito dessa ilustração. Eu sei que o senhor vai falar do milênio, né, em breve, mas a minha pergunta no milênio, será necessário um governo civil? Sim. E por que será necessário? Eu respondi tão categoricamente. Porque todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram esse governo teocrático civil com uma promessa para o povo de Israel. E todos eles esperavam muito forte isso acontecer, isso não aconteceu. E a gente vê isso, eu não vou lembrar qual é o texto certo, mas no começo de Atos, se eu não me engano, é a última pergunta, depois vocês olhem lá, Atos, a última pergunta feita pelos discípulos antes de Jesus ascender aos céus, era justamente esperando por isso. É agora que você vai instaurar o reino, vai colocar o governo na mão de Israel de novo? Atos 1:5. Atos 1:5. Então, eles esperavam isso. Isso foi um dos motivos que levaram muitos judeus a rejeitar Jesus, né? Eles pensavam que esse era aquele momento. Eles perderam as profecias que colocavam ele como um cordeiro entregue no mundo ao matador. Então, vai acontecer sim. E, fazendo uma ponte no galardão, aqueles que acreditam que existem diferentes posições administrativas no reino, é justamente nesse governo civil. Tá bom? Era mais ou menos a minha
Reinaremos com Cristo sobre as nações. Quais são as nações? Essas nações. A gente vai ver no final que, no final da tribulação, não é 100% do planeta que vai estar exterminado, não. Quando Jesus volta lá e com a espada, né, que a gente acredita que a palavra dele extermina os exércitos do anticristo, haverá muitas pessoas que entraram vivas no reino milenar. Os próprios judeus, a gente não fala a gente e Jesus Cristo, né? Na verdade 100% ele, a gente volta para resgatar o Israel remanescente, tá? Então são pessoas que nem passaram pela morte. Nós estamos com o corpo glorificado, não somos passíveis mais de pecado, temos corpos incorruptíveis. As pessoas das nações de Israel que adentrarem no reino que passaram vivos pelo período da tribulação, são essas que Jesus vai reger. Tanto é que Jesus não, eu acho que eu mencionei isso aqui, se não me engano. Não é citado que Jesus rege as nações com cajadinho de pastor de ovelha. Ele rege com cetro de ferro. Então é um reino teocrático civil. Eu sei que a gente fala isso, né? Aqui no Ocidente, a gente fala muito disso, também na Europa. O maior modelo, a democracia não é o modelo mais, sei lá, perfeito que a gente tem. Mas, por enquanto, é o melhor que a gente tem. Por isso que boa parte das nações mais civilizadas do mundo optam pela democracia, não pelo autoritarismo e tudo mais. Israel, no passado, era uma teocracia civil. As leis divinas se misturavam com as leis civis também. No futuro reino milenar, é uma teocracia civil no globo todo, em todo o planeta. Tá? Democracia não vai ter mais não vai ter como alguém falar assim: ah, mas eu não aceito se Jesus está lá fisicamente reinando no trono, não aceito isso aí não, eu quero viver por conta de mim mesmo. Não vai ter, vai ser teocracia, regido com um cetro de ferro. Tá? Mais alguma? Vamos lá, então a gente já está na tribulação. Aí agora expandindo um pouco o nosso gráfico, tá? Isso aqui a gente viu que vai ter arrebatamento, a tribulação começa, tem a vinda e o reino milenar. Aí a gente começa a expandir um pouco a nossa... Deixa eu desaparecer. É isso. Aqui é a última aula, a gente vai falar um pouco da eternidade, tá? Aqui é onde a gente começa a entrar nesse momento aqui. Lá no céu a gente já está passando pelo julgamento, depois vai ter as bodas do Cordeiro. Na tribulação, o livro de Apocalipse, tá? Que eu falei, no final dos tempos, o que vai acontecer nas últimas coisas, vários livros do Antigo Testamento falam sobre isso, vários livros do Novo Testamento falam sobre isso. Se os irmãos pararem para calcular, tem pessoas que já calcularam isso, 1/4 das Escrituras são profecias. 1/4 de toda a Bíblia, de um Antigo ou Novo Testamento, é de conteúdo profético, seja de coisas que já aconteceram no passado ou coisas que vão acontecer no futuro, tá? Mas essa sistematização do que vai acontecer na tribulação é só no livro de Apocalipse que a gente recebe essa informação, tá? Jesus fala sobre a tribulação, os profetas do Antigo Testamento falam sobre ela também, mas é só no Apocalipse que a gente tem essa divisão. Deus ele vai derramar os juízos sobre o mundo corrompido aqui em uma sequência de 3 calamidades. Primeiro será a abertura dos 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças. Tudo juízo, ira de Deus sendo derramado sobre o planeta Terra. Eu não sei se os irmãos, quando falam a abertura, eu deixei até o link lá, né? A abertura de 7 selos, essa parte, quando fala que Jesus vai abrir os 7 selos no começo de Apocalipse, é muito bonita, né? As pessoas começam a questionar quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Precisaria de alguém digno, não é qualquer um que poderia desatar esses 7 selos dos juízos finais. E quem aparece lá? Jesus. Ele que desata os 7 selos. Aqui, nos primeiros juízos, já começa a quebrar aquela noção que muitas pessoas têm de um Jesus paz e amor, todo hippie lá, só ama, não julga ninguém. É ele que vai abrir os 7 selos para cada calamidade ser derramada sobre o planeta Terra, tá bom? E a ideia é justamente que aquele rolo, né, rolo de papel, como se fosse aquele pergaminho, como eles faziam no passado, enrolavam, pegavam uma cera lá, como se fosse cera de vela, quente lá, pegavam o anel do rei, pingava sobre a junção de 2 páginas do pergaminho e selava. Esse livro aqui é como se fosse um rolo de pergaminho com 7 selos, selado 7 vezes por rei. Não é qualquer um que poderia abrir. Por isso que Jesus se apresenta no Apocalipse como ele é digno de derramar esse juízo sobre a nossa terra. E cada abertura de 7 selos, como eles faziam? Eles quebravam o lacre. Então é como se Jesus tivesse simbologia, tá, irmãos? Ele está quebrando cada um desses lacres, cada um desses 7 selos, e cada lacre que ele quebra é revelado um juízo nesse rolo, desse pergaminho, no final dos tempos, que vai ser derramado sobre o planeta Terra, tá? Então, trombetas, aquela ideia de que o chofar, as trombetas, eram usadas para anunciar alguma coisa no passado, seja uma invasão de guerra, uma calamidade, uma festividade, tá?
essa é a ideia também. Serão 7 trombetas soando juízo no final dos tempos. E aqui, irmãos, aqui o negócio fica feio, tá? Tanto é que, eu lembro que eu falei que tem tribulação e grande tribulação. A metade do período da tribulação, a nossa linha escatológica acredita, que acontece mais ou menos aqui, ó, entre o finalzinho das 7 trombetas e as 7 taças. Então aqui que seria a metade da tribulação, tá? Aqui o couro vai comer. Quando eu for trazer na aula que vem, vocês vão ver o nível de calamidade que a gente vai ver no planeta Terra aqui. São coisas que nunca aconteceram antes no planeta Terra, tá? A gente começa, quando estuda biologia, né, paleontologia, arqueologia, vê aqueles mega explosões de vulcões, né, o asteroide que foi lá que exterminaram os dinossauros e tudo mais. Gente, tudo isso vai ser fichinha perto do que vai acontecer no derramamento das 7 taças. Que taças são essas? Taças cheias do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa analogia da taça e o vinho e de ira é usado muito no Antigo Testamento e também no Novo, tá? Um exemplo, até um exemplo que as pessoas não notam. Quando Jesus está lá no Getsemane e ora para Deus, se possível, passa de mim e cálice que ele está tomando lá. As pessoas falam pensam que porque ele estava esperando que ia tomar chibatada nas costas, ia arder, ia doer, a cruz ia ficar pesada, ia tomar cuspida, xingamento. Gente, os mártires passaram por isso. Os mártires passaram por muito disso. Tem mártir que foi crucificado de ponta cabeça, mártir que foi empalado, foi arrancado pele do corpo e ficou em pé. Apóstolos, tá? E tem apóstolos que tiveram suas peles arrancadas. Mocinhas de 14, 15 anos que aconteceu isso. Tem crianças aqui, não vou usar esse termo, mas pegavam a tocha nas partes íntimas e queimavam. Os mártires passaram por coisa muito pior. Jesus passou por bastante sofrimento, os mártires também passaram. Será que é esse cálice que Jesus está falando, se possível passar com esse cálice? É porque ele sabe que na cruz ele tomaria todos os pecados da humanidade, os seus pecados meus, colocaria sobre ele, e qual que é a resposta imediata para pecado diante de Deus? Ira. Era o cálice da ira de Deus. Quando Jesus fala assim, se possível passe de mim esse cálice, ele sabe que ele estava prestes a beber o cálice puro da ira do Deus Todo-Poderoso. Foi isso que ele fez na cruz. Isso nenhum mártir ele fez. Foi isso que ele fez. E a maldade do mundo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Esses cálices vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. No final dos tempos, vai estar transbordando. É o momento que o Apocalipse fala que ele vai começar a derramar o cálice da ira sobre a terra. A longanimidade, a misericórdia de Deus vai tolerando, vai tolerando. Chega uma hora, tchau. Aí é sentar e chorar. Abraão escutou isso de Deus, tá? As pessoas também não fazem esse tipo de associação. A gente é muito rebatido pelos ateus quando fala que fazer de Josué em Canaã. Estava pensando nisso. Que levou todo mundo embora, varreu, pediu para não deixar nenhuma alma viva. Vocês não têm ideia do que os cananitas faziam, vocês não têm ideia. Eram as piores coisas da vida. Se pegar o pior filme de terror, mais grotesco, macabro que tem aí, não chegava aos pés do que os caras faziam lá. Eles faziam isso misturado com religião ainda, tá? E quando ele profetiza a terra prometida para Abraão, ele não fala que seria de imediato. Ele fala que demoraria algumas gerações. Até que a medida da injustiça, da maldade daquele povo ficasse intolerável. Ou seja, quando as pessoas falam que Deus foi cruel com Canaã, ele deixou que o próprio povo dele, o povo prometido, fosse escravizado por 400 anos, sofrendo por 400 anos, enquanto a medida das maldades dos cananeus foram fazendo, foi enchendo, foi enchendo. Ele podia ter levado o povo lá de imediato, mas ele foi tolerando, foi tolerando. Chegou uma hora, Moisés, agora sai, Josué, passa a foiçada lá, agora eu vou derramar a minha ira. Tá? É assim que funciona o juízo de Deus. E o Apocalipse é isso acontecendo, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu no dilúvio, o que aconteceu em Canaã, é isso no planeta todo. Tá? Por isso que o negócio vai ficar apertado. E existe um termo que é a angústia de Jacó. Deixei uns versos para os irmãos. Eu gosto de trazer algumas profecias do Antigo Testamento para que os irmãos saibam que não é só Apocalipse, não é só o Novo Testamento. Tem muita coisa do final dos tempos, está lá escrito pelos profetas antigos. Eles chamavam esse período de angústia de Jacó. Quando ele profetiza o final dos tempos na visão dos profetas antigos, eles falam justamente que um futuro governante vai liderar todas as nações que cercam Israel para invadir e destruir, riscar Israel do mapa, tá? E vai ser um período tão cruel que fica muito claro até no discurso de Jesus, no sermão profético de Mateus 24, quanto nesses do Jeremias, Isaías também. Eles falam que será o pior período que o povo de Israel, que a nação de Israel, já viveu ou vai viver no futuro próximo, tá? E por isso que eles chamam que é a angústia de Jacó. Esse é o período de angústia de Jacó.
Eles vão ser apertados ao máximo. E Deus deixa claro através de Jeremias que isso é por permissão dele. Eles recusaram o Messias. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que são enviados, né? Jesus falou para eles. É um juízo que vai ser derramado sobre o remanescente do povo judeu, para que no final, como eles sejam espremidos, eles reconheçam que realmente o Messias ele já veio e vai voltar. E eles vão ser salvos no final, tá? Mas Deus fala que não vai poupar o povo de Israel nesse período, beleza? E aqui está uma revelação que já mostra um pouco da gravidade desse período, né? Apocalipse 12:12. Alegrai nos vossos céus e terra neles que habitais. Ou seja, quem vai se alegrar aqui? A igreja, arrebatada. Se alegrem, vocês estão nos céus. Ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse aqui é o pouco tempo do diabo. Imagina que o diabo está há milhares de anos no mundo, querendo destruir o mundo. Aí chega um momento que agora ele sabe que tem a carta branca e vai ser curto. Gente, imagina a força, e não tem o ministério da igreja através do Espírito Santo, retém esse poder. Imagina como é que ele vai vir aqui nervoso nessa época aqui, né? Horários. Toda vez que vocês, dica, tá? Quando vocês verem no Apocalipse esse dualismo terra e mar, tem muito disso. A besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, tem alguns textos, inclusive, que ele dá essa própria explicação, por isso que a gente acaba usando como uma forma para poder interpretar as demais partes. Mar são nações, terra é a terra de Israel, nas imediações lá do Oriente Médio, tá? E nações aqui, os gentios, beleza? Então, ou seja, aí vocês que estão em Jerusalém, por isso que é um período de angústia para Jacó e para as nações também, que o fogo vai descer. E aqui falando um pouquinho do anticristo. Anticristo, gente, é o que mais tem, como eu falei, o que mais tem teoria da conspiração na internet. Tem vários nomes, né, que a Bíblia dá para o anticristo: iníquo, homem do pecado, filho da perdição, assalador, besta, anticristo. Então, quem quiser xingamento gospel aqui, está chegando. Tem uma interpretação aqui, na atualidade, que é importante vocês saberem, tá? Quando a gente pensa em anticristo, acho que é alguém que vai contrariar tudo que é de Deus, tudo que é de Jesus. Não só isso, a palavra anticristo no grego dá a ideia que é alguém que vai contra aquilo ou se coloca no lugar dele. Então, para alguns, ele vai realmente se colocar totalmente contra a fé cristã, que são as pessoas que se converterem depois do arrebatamento, ou o próprio povo judeu, que ainda faz menção da vinda do Messias, né? Para outros, ele vai se colocar no lugar dele, enganador. Eu sou o Messias, eu que venho aqui para colocar ordem. Por isso que tem aquelas crenças do ordem vai entrega que eu falei, ou outras seitas aí que já acreditam nesse Messias futuro, tá? E aqui, irmãos, eu vou passar só uma linha, isso aqui é um resuminho, que depois, durante o período da tribulação, eu vou falando a participação dele em cada um dessas pontos, até o finalzinho da Batalha do Armagedon. Eu não vou ler todos aqui agora, porque a gente vai falar mais à frente, mas é mais se os irmãos já quiserem ter um panorama geral, quiser tirar uma foto, isso é tudo que eu acho que isso vai fazer. Isso é o que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Mas, resumindo, se eu pudesse resumir tudo isso aqui, é um líder global que vai se manifestar sobre o planeta Terra, que vai, a princípio, ele vai vir com a figura de enganador, ou seja, eu vou colocar a ordem no caos, que vai ser gerado pelo arrebatamento, pelos conflitos. Não é só o arrebatamento, vai começar a ser derramado os juízos de Deus e vai precisar de uma resposta. Hoje, quando tem uma calamidade em algum país, já um presidente já não toma a voz lá para reorganizar toda a coisa, imagina no mundo todo. Não vai dar, os presidentes, os líderes não vão dar conta, vai precisar se levantar um líder global. Eu vou colocar uma ordem em todo esse negócio que está acontecendo. É a figura do anticristo. Inicialmente é a figura com que ele vai vir. Sou o salvador aqui desse negócio todo. Depois, ele arranca a máscara e se mostra. Aí ele vai resgatar o poder em todas as nações com autoridade. E não só sobre as nações, mas as pessoas que se converterem depois do arrebatamento e começarem a se juntar para sobreviver nesse período aqui, é dito que ele vai ter carta branca para prevalecer contra esses santos, tá? Contra as pessoas que se converterem. Então aquela proteção que as pessoas, que o Espírito Santo habita na igreja aqui e retém esse mal, não vai estar mais lá. Então aqui ele vai ter carta branca para prevalecer. Tanto é que tem alguns momentos do Apocalipse que é visto lá no céu, vão ver lá no céu, uma série, centenas, incontáveis mártires cristãos que negam a receber o governo do anticristo, que são degolados por amor a Cristo e aparecem lá no céu, tá? Ele vai propor, isso aqui é importante, tá? Ele vai propor, isso está em Daniel, depois a gente vai abrir um pouco mais na próxima aula. Ele vai propor um pacto de paz com a nação Israel, e vocês já viram que ultimamente, nos últimos anos, isso já acontece, né?
vários presidentes, principalmente os americanos, né, tentaram propor paz de Israel com as nações árabes ao redor do mundo e nunca deu certo. A última tentativa mais recente foi, acho que o último mandato do Trump, que ele fez, acho que é Pacto de Abraão, uma coisa assim. Também não deu certo. Agora, no novo mandato, ele vai tentar restabelecer isso. A gente tem a apreensão na Bíblia que o anticristo vai ludibriar os judeus com esse pacto, ele vai conseguir enganar o povo judeu. É por isso que toda vez que aparece, mas é especulação, tá, gente? Toda vez que aparece algum líder global, o mais carismático, certinho que seja, propondo, se mostrando como um salvador de Israel, conseguindo colocar um pacto de paz com as nações árabes, eu já fico com o pé atrás. Opa, vamos ver, né? Tome cuidado, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Tem muita gente que endeusa esses líderes políticos, né? Eu não estou falando só do Trump, antes dele também já tentaram colocar esses pactos de paz. Coloca lá em cima, né? No patamar lá em cima. E são nomes como qualquer outro, tá? Pode ser, de tudo que a gente tem, pode ser o melhor pessoa, pode ser. Mas vai ser igualzinho o que vai acontecer lá no final dos tempos com o anticristo. Vai ser com essa mesma carinha de Salvador da Pátria que vai aparecer lá em Israel, que ele vai dar início a tudo, tá? E no final, ele vai ter a proposta da marca da besta, né? Vai buscar adoração para ele. E vai liderar, quando ele tirar a máscara dele, ele vai mostrar realmente quem ele é, o que ele é contra Deus, e vai liderar toda a corda dele lá para destruir Israel, tá? Parece uma loucura? Parece uma loucura. Mas quem vai conseguir... Que líder vai conseguir convencer um negócio desse? Gente, tem muito disso aí fora, tá? Olha o antissemitismo se espalhando pelo planeta Terra de novo. Eu lembro que na ONU, quando foi criada a ONU, depois do Holocausto, uma frase da ONU era: jamais isso vai se repetir. Para isso foi criada a ONU. Olha aí, o antissemitismo está se falando pelo mundo. De novo. O governo civil de Israel hoje que tem lá, tem os mesmos problemas que os outros governos, são corruptos, tem vários problemas internos de política e tudo mais. Mas em nenhum momento isso dá abertura para antissemitismo. Da mesma forma que no Brasil também, em outras nações, a gente tem governos corruptos. E isso não dá carta branca para as outras nações chegarem aqui e exterminando a gente. E passando o rolo na gente. Então lá, eu sei que tem os seus problemas internos, mas o antissemitismo voltou com tudo. O anticristo vai ser um cara que vai trazer isso com tudo no mundo como todo, tá? E esse negócio de ele convencer as nações... No final, ele convence as nações para se preparar para Magedon, não é só para guerrear contra Israel, é para guerrear contra o Cordeiro. Ou seja, vai estar claro, totalmente transparente, a nossa luta é com Deus e com o Cordeiro. Isso parece uma loucura? Eu, pessoalmente, já conversei com um conhecido, depois de muito tempo que eu conheci ele se aproximou de mim e falou que era um médium e tudo mais. Nossa, beleza. Só que depois ele foi revelando. Ele era médium, mas era um médium que era de uma religião luciferiana, que ele falava. Ele falou comigo, durante uma viagem de 20 minutos de ônibus que a gente estava indo para um lugar, ele me falou abertamente isso. Eu sei do Apocalipse de vocês, eu sei que vocês acreditam, a gente também acredita nisso. Oxe, e você segue ao outro lado? Eu falei assim, porque na nossa religião, o que é pregado pelos altos graus lá que vão descendo os ensinamentos, o que chega para eles é que, de fato, isso que eles maqueiam, né? Mas quem que chega nos postos mais altos é pregado que Satanás vai favorecer as pessoas que estão ajudando ele em todo esse processo aqui agora. No final dos tempos, o mundo vai estar tão corrompido, mas tão corrompido, que Jesus volta, mas Jesus abre mão do planeta. Fala assim, vamos fazer o seguinte, eu levo os meus, quem quiser ficar com o diabo aqui, quiser fazer o que você quiser fazer, que você já faz de melhor, fica à vontade, o planeta Terra é de vocês, eu vou levar os meus para o céu, para outro lugar. Jesus vai abrir mão do planeta Terra e vai ser reinado por Lúcifer, seus anjos, e essas pessoas que ajudam ele em todo esse processo aqui, ao longo de todas as eras, vão ter posições de honra nesse futuro reino. Então parece uma loucura, mas a gente não tem acesso a essas coisas, né? Meio que ficando, por isso que é o ocultismo. Mas no auto-ocultismo, eles já estão se preparando para isso, tá bom? Eu quis passar para vocês esse panorama geral chegando no Anticristo. A partir da aula que vem, eu vou entrar, a gente vai abrindo cada um dos selos, cada uma das trombetas e das 7 taças, e vai ser uma sequência bem mais rápida, tá? E eu vou trazendo para vocês já algumas estatísticas. Abriu tal evento sobre o planeta, é isso que vai acontecer. Abriu tal evento, é isso que vai acontecer. Os irmãos verem a gravidade que isso vai tomar até a volta de Jesus Cristo, tá? Então a gente fala sobre todos os selos, trombetas e taças, e encerra na volta de Jesus. Aí depois é a parte da eternidade. Se depois alguém me quis perguntar ao longo da palestra, quiser fazer uma pergunta, fica à vontade agora, ou depois quando encerrar o culto da manhã, eu estou por aqui e a gente conversa, beleza?
Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Temos a vontade de verdade de continuar. Continuar aprendendo, continuar aprendendo. Bom, então, vocês já sabem qual é a temática da próxima aula. Vou pedir aos irmãos encarecidamente, bom, daqui 15 dias, por favor, tenta chegar um pouquinho mais cedo, né? A gente vê se o Saulo já estiver aqui. Hoje nós chegamos aqui, hoje mais ou menos, acho que o Saulo chegou aqui umas 8h35 também. Cheguei um pouco mais cedo, aí qualquer coisa a gente começa até mais cedo, porque tem mais tempo. Porque, na verdade, ainda tem coisas que ele falou aqui, que eu conheço do conhecimento do Saulo, de conversa que nós temos, que abriria um outro leque para conversar sobre outras temáticas. Então, por exemplo, qual seria a linhagem do anticristo, né? Da onde ele viria, qual o povo que ele viria. isso daí. Aí, ó, tá vendo? Então tem muita coisa bacana. Então, por favor, estejam aqui, tá bom? Vê se você consegue vir, já uns 10 minutinhos antes que a gente começa mais cedo. Vamos orar, vamos para o nosso café, temos 15 minutinhos, e enquanto isso você pode pegar o Saulo aqui e conversar com ele. Então, fica de pé, por favor. Pai amado, eu quero te louvar e quero te agradecer, meu Deus do céu, porque nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos sobre os eventos futuros. Meu Deus do céu, como nós somos privilegiados, ó Pai amado, de termos um Deus que nos guardará nesta vida e na próxima. Pai, eu te louvo e eu te agradeço porque o nosso coração fica em paz. Nós não devemos ficar temerosos, mas em paz, porque sabemos que todas as coisas que estão acontecendo, Senhor, é com o seu concebimento, é com a tua vontade e com o teu querer e com o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Agora nos dá um café abençoado e nos dá um culto poderoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o café. Até já. Dá um abraço. Tudo bem, pastor? Você tá bem? Você tá bem? Que bom. Ele continua. Tanto pra gente. Agora. Carol.